boa noite! Gente, sejam muito bem-vindos para mais um Qualitate, os nossos encontros de quarta-feira para falar sobre qualidade analítica. Bom, então vamos bater um papo, né? Falar mais um pouquinho de qualidade em laboratório. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre amostras de controle. E aí, eu trouxe para vocês algumas amostras de controle, que são mais usuais ali no laboratório, toda a parte de cheque de curva, branco. Nós vamos continuar um pouquinho falando sobre branco, tá? Que eu vi que gerou algumas dúvidas e tal. Duplicata de amostras fortificadas, também tô com uma dúvida aqui, amostras cegas. E pegando o gancho dessas amostras de controle, eu tomei a liberdade da gente falar um pouquinho hoje sobre a interpretação das cartas de controle. Então, só para a gente recordar um pouquinho o fluxo, né, que a gente tem que seguir ali para um monitoramento da qualidade do resultado, eu vou só recapitular com vocês algumas coisas. Para a gente falar, né, de garantia de validade de resultado, então eu já tenho um método no meu laboratório, esse método é conhecido, ele é documentado, o pessoal já foi treinado para fazer esse método na rotina. E aí, a gente já conhece a performance dele, ou por um processo de validação, ou por um processo de verificação. Já estimamos a incerteza para entender aonde está, né, o meu resultado, quando eu encontrar, em qual faixa ele se encontra. E aí, então, a gente parte para a rotina. E na rotina de uso desse método é onde vai entrando tudo que a gente vem falando aqui no Qualitate sobre garantia de validade de resultados. E o que acontece? Um ponto muito importante é para a gente escolher quais serão as amostras de controle para aquele método. Lembrem-se sempre que as amostras de controle elas estão vinculadas a um objetivo. Aí, com esse objetivo, a gente dá o nome para ela. Se ela é um branco de equipamento, um branco de método, um branco de matriz, um branco de rota. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas dúvidas que eu recebi no direct, né, logo depois da live, ou até um pouquinho antes dessa, porque eu acho que vai ser muito válido para vocês que estão aqui comigo hoje. Então, o que acontece? Eu recebi uma dúvida, antes da gente entrar lá na parte da interpretação, né, que é o foco da nossa live de hoje. Eu recebi aqui, e até no finalzinho da live da semana passada, dúvidas sobre branco, né? Qual seria a diferença entre branco de equipamento, branco de método? Então, vamos lá, para a gente distinguir o que é o branco, eu preciso linkar a qual é o objetivo daquela amostra de controle. Porque eu não sei vocês, mas por muito tempo eu questionei muito o porquê fazer determinada amostra de controle ou por que fazer daquela forma aquela amostra de controle. E eu acho que esses porquês são muito bem-vindos, né? Uma vez que quando a gente coloca a amostra de controle na rotina, é porque a gente quer identificar se tá tudo sob controle ou se a gente está tendo alguma variação que numa amostra desconhecida eu não percebo, né? Então, por exemplo, a pergunta que eu tive aqui, que vem muito de encontro com os tipos de branco que a gente tem, foi a seguinte: é uma pessoa da área ambiental, né, que faz análise de voláteis por headspace, GCMS, e faz análise de semivoláteis. Tá? E aí, o que acontece? Ela trata como branco de equipamento, para voláteis, a água reagente pura. E para o semivoc, ela trata o branco como o solvente que ela utiliza. Tati, tá certo ou tá errado? Não é questão de certo ou errado, é questão de objetivo. Então, numa análise de voláteis,
Se a gente vai preparar uma curva, eu uso a água ultrapura, né? Se eu vou fazer uma diluição de amostra, eu uso uma água ultrapura. Então, se eu quero entender, porque o princípio básico do branco é entender se eu tenho alguma possibilidade de contaminação, né? Que vai gerar um falso positivo, né? Lá no meu resultado da minha amostra, então eu preciso respeitar essas particularidades do método. Por isso que não dá para eu falar assim para vocês, bem que eu gostaria. Olha, o branco de equipamento, ele é sempre água ultrapura. De forma nenhuma, tá? Depende do seu método. O que a gente tem que ter em mente é que se a gente está chamando de branco de equipamento, pode ser que o objetivo dele, pelo que o nome traz ali, aí depois se certifica se é isso mesmo que está acontecendo ali no seu laboratório, é que você quer identificar se existe alguma possível contaminação dentro do seu sistema analítico. Então, dentro do seu equipamento para dentro que a gente fala, né? Não necessariamente na sua rota analítica inteira, que vem desde lá do preparo até o equipamento, tá? Então, quando a gente fala branco de equipamento e o objetivo dele tá linkado a gente entender se tem, conhecer, né? Se tem alguma contaminação que pode estar carreando ali dentro do meu sistema de análise, então eu vou trabalhar com o meu solvente, com a minha fase, com diluentes e assim por diante. Quando a gente tem como um processo do semivoc, que existe uma etapa de extração antes, uma preparação da amostra envolvendo extração, concentração, se o meu objetivo é analisar equipamento para dentro, pode continuar sendo o meu branco de equipamento, que também tem gente que chama branco de método. Aí a gente precisa só entender o objetivo. Esse branco que eu tô passando, ele vai me dar que informação? Se eu tô colocando um solvente no vaio e tô injetando, ele não passa por rota, então ele não tá te dando nenhuma informação relacionada à sua rota de preparo, somente ao equipamento para dentro, tá? Se eu quero ver a performance dele toda, então eu tenho que vir com um branco de rota, por exemplo, que é um nome carinhoso que a gente dá para tudo que vai no processo de preparo da sua amostra, exceto a amostra e exceto o analito de interesse. Aí a gente tem branco de matriz. Aí eu preciso de uma matriz isenta, que represente aquelas amostras desconhecidas que eu vou analisar na rotina. Aí essa amostra isenta vai passar pelo mesmo processo, e aí eu vou analisar ela no final. E aí eles vão me dar informações de possíveis contaminações que eu vou ter. Se eu começar com o branco lá na rota, ele vai me dar a resposta do processo por completo. Se eu quero ver equipamento para dentro, do meu equipamento para dentro. Tudo bem? Só para tentar dar uma clareada, tá? Então, pro pessoal que me mandou essas questões do branco, se ficou respondido, ótimo. Se não, pode me mandar. E a gente vê se dá para explicar de alguma outra forma, ou se quiser mandar um método específico, a gente conversa sobre ele. Mas o racional que vocês precisam sempre lembrar é que uma amostra de controle, ela tem tudo a ver com um objetivo. Se essa amostra de controle está sem objetivo, então provavelmente você não está tirando muita informação dela da forma como deveria para um monitoramento contínuo daquele método, tá? E a amostra de controle, ela dói um pouco, porque ela vai te mostrar verdades, né? Verdades em cima de objetivos, é claro. Então, entenda o seu método, desenhe o objetivo, olha, é muito crítica essa rota, então a gente precisa colocar essa amostra de controle para monitorar isso. Então, essa amostra de controle nós vamos fazer assim, assim, assado, para que ela me dê o resultado e eu entenda esse objetivo proposto. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado aí. Se não, pode me mandar aqui ou me mandar no direct depois, que eu vou trazendo para vocês, tá?
Bom, outra dúvida que eu tive aqui foi relacionada à periodicidade, tá? Então, também foi uma pessoa da área ambiental que mandou, e na área ambiental, realmente, a gente tem que a cada batelada de análise de amostras, 5% dessas análises vai representar os seus controles, tá? E isso é o que dá aquele discurso que a gente sempre fala, né? Que a gente faz os controles a cada 20 amostras. Então, é até 20 amostras. Então, se na sua batelada você tem menos do que 20 amostras, obrigatoriamente você vai ter um conjunto de controles, né? De acordo com os objetivos e tal. Se você tiver 30 amostras, nós vamos ter 2 conjuntos de controle. E aí, a quebra da batelada, você que escolhe. Porque a gente precisa ter, no máximo, 20 amostras para cada conjunto, né? E então, se eu tenho 30, eu posso fazer um conjunto de 20 e outro conjunto de 10. Cada um desses conjuntos vai receber as suas amostras de controle, tá? E quanto mais a gente vai pensando nessa distribuição ao longo do tempo. Só é bastante importante a gente não correr amostras, não analisar amostras sem nenhum tipo de controle, né? Principalmente porque são amostras desconhecidas e os controles servem para você validar, né? Coloquem aí entre aspas, mas para você validar a sua rotina. Então, ele vai te dar o aval de que, tá tudo bem com o seu método, ele tá respondendo bem, não tem contaminação, a sua curva tá legal, então pode seguir com amostras na rotina, tá bom? Então, isso é para essa perguntinha que eu recebi. Mais uma perguntinha, que foi muito interessante, eu vou ler a pergunta para vocês, que eu comentei na live passada, um cuidado que a gente precisa ter com amostras fortificadas, né? Porque a gente se propor a fazer amostras fortificadas, a gente tá assumindo que a gente vai ter uma homogeneidade para a gente poder seguir com o processo de análise, né? E aí, eu comentei da questão da gente ter amostras sólidas, que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu não consigo fazer tão bem feito, né? Uma fortificação. Então, eu cheguei a comentar isso. E eu recebi uma pergunta muito interessante, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi o seguinte. O pessoal desse laboratório recebeu há alguns anos uma não conformidade sobre amostras fortificadas, onde a auditora orientou para eles prepararem a amostra no mínimo diluída 50 vezes para conseguir enxergar a recuperação, né? Que eles não estão entendendo muito bem, eles aplicaram, né? Porque foi uma não conformidade, mas eles não entendem muito bem a necessidade de fazer essa diluição da amostra, uma vez que eles tinham uma boa recuperação nas amostras que não eram diluídas, né? Nas amostras tal qual ou amostra 100%. E aí ela me pergunta se a diluição em amostras fortificadas é o correto e o porquê fazer isso. Aí é o seguinte, eu vou colocar algumas considerações, tá? Eu não sei se ela tá aqui na live hoje, mas depois ela vai poder assistir qualquer coisa, tá? O que acontece? O ideal para a gente fazer as amostras fortificadas seria a gente trabalhar com a matriz isenta. Então, a matriz isenta, a gente tem tudo ao redor, a composição da amostra, exceto o analito de interesse, né? Se eu não tenho essa possibilidade, a gente vai estar fazendo uma adição da concentração, né? Do analito de interesse. Então, aí eu preciso só tomar o cuidado com... quando a gente tem matriz isenta, o quanto eu adicionar é o quanto eu vou esperar. A concentração teórica que eu coloquei ali é o quanto eu vou esperar. Quando eu não tenho essa condição, eu vou trabalhar com uma adição, porque a amostra eu não tenho ela sem o meu analito de interesse. Então, eu só preciso tomar cuidado porque eu tenho que analisar ela tal qual, né? Analisar ela 100% do jeito que ela é, entender o quanto tem do meu analito, para aí sim eu propor a fortificação.
de uma forma que eu não tenha extrapolação da curva, né? Que eu consiga fazer a quantificação dentro da minha faixa de trabalho, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Algumas vezes, dependendo das características da amostra, eu já vi isso acontecer na rotina. Só que o nosso pensamento qual é? Uma vez que eu preparo essa amostra, se eu diluir ela a 50%, vocês concordam comigo que a gente vai estar diluindo o efeito de matriz também? Então, pode ser sim que eu tenha uma melhor recuperação, mas a minha matriz, ela não tá igualzinha uma amostra desconhecida, tá? Então, só para pensar aí nas tomadas de decisão. Então, o ideal é que a gente faça na amostra tal qual. Se eu não tiver como fazer na amostra tal qual, porque ela não é isenta, a gente trabalha com uma adição de padrão e nessa adição de padrão eu vou avaliar a taxa de recuperação que eu tive. A diferença é as continhas, né? Que uma é o quanto eu coloquei pelo que eu tô esperando mesmo, né? E na outra eu tenho que descontar o quanto ela tinha, para eu avaliar o quanto retornou de recuperação, tá bom? Então, Ju, só toma cuidado com essa questão. Se você fortificando a amostra tal qual, sua amostra 100%, você estava conseguindo uma recuperação bacana, não vejo tanto o porquê da diluição, tá? Mas, em alguns casos, eu já vi isso acontecer. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que quando eu diluo a amostra, eu diluo as interferências de matriz que eu tenho nela também, tá bom? Beleza! Vamos para a próxima dúvida que eu tive aqui, são só mais duas. Eu recebi uma dúvida muito interessante, perguntando o que é chamada de avaliação estatística multivariada. Agradeço, porque o pessoal tá mandando vários elogios aqui para a live. Muito obrigada pela contribuição de vocês. E é o seguinte, quando a gente fala de trabalhar com análise estatística multivariada, é quando eu vou combinar 3 ou mais variáveis simultaneamente, tá? E aí, para isso, a gente tem várias possibilidades de ser feitas, né? Que aí a gente vai entrar em alguns testes estatísticos específicos para fazer essa avaliação multivariada, tá? Aí existem as particularidades, numa outra oportunidade dá para a gente falar mais, mas voltando um pouquinho pro nosso assunto aqui de qualidade analítica, um exemplo de análise multivariada que a gente tem até mesmo nos processos de validação, não sei se o pessoal aqui conhece, é o teste de Uden, que a gente aplica na robustez. Então, o que acontece? Para a gente não precisar avaliar uma condição alterada, né? A gente propõe algumas alterações para ver se o método é robusto. Então, eu tenho a condição original e depois eu vou fazer algumas variações em alguns parâmetros ali da minha marcha analítica. Eu avalio ela toda e proponho algumas alterações que podem acontecer ali no dia a dia da rotina e quero entender se essas variações vão impactar no meu resultado. Para eu não fazer um teste de cada vez, uma avaliação, avaliar cada um dos parâmetros separadamente, a gente pode aplicar o teste de Uden, que é um exemplo de multivariada, no qual a gente trabalha com uma matriz. E aí, se a gente vai alterar 8 parâmetros, eu vou conseguir entender se essas variáveis que a gente está propondo de alteração, nos testes que a gente fizer, qual contribui mais para uma alteração de resultado, como que uma se comporta em relação à outra. Então, a gente acaba tendo no final um conjunto de informações muito rico para ser trabalhado. Só que aí depende, de novo, de qual é o objetivo, né, do seu teste. No teste de Uden, a gente aplica para ver a robustez do método. E aí, eu trabalho dessa forma, é um exemplo de teste estatístico multivariado. Sim, Radassa, seria semelhante a um planejamento fatorial, que também pode ser usado nos desenvolvimentos de método.
no qual você faz um planejamento de todas as condições e a relação entre elas para aí propor menos testes experimentais. É uma outra visão dentro da nossa área de atuação. Outro que também é bastante usado, que eu até bati um papo com o Fábio, e ele comentou que na análise de NIR acontece isso bastante também, que aí a gente quer entender a correlação entre, por exemplo, temperatura, umidade, concentração. Então, a gente tem várias variáveis para entender o relacionamento delas e frente a um resultado esperado, tá? Então, eu vou dar essa pincelada hoje aqui, mas se tiver interesse, depois a gente bate mais um papo sobre isso, tá bom? Mas é bem legal essa parte. Bom, e aí eu tive mais uma questão aqui, que é da Kelly. A Kelly, eu tava só de olho na Kelly na live do Fábio da semana passada, né, Kelly? Que ela até falou, ó, cuidado, Tati tá aqui, hein? E eu tava só de olho, assisto toda, assim. Kelly, é o seguinte, ela mandou aqui pra mim que eles têm, para atender o item da garantia de qualidade, de validade de resultados, eles têm que fazer análises em replicatas a cada X análises. E ela gostaria de saber que tipo de variação aceitável que os laboratórios adotam. No caso deles lá hoje, eles calculam a média entre as duas análises. E aí eles têm média menos o resultado dividido pela média vezes 100. Acho que é isso. E eles têm uma tabela para verificar essa porcentagem, porém, muitas vezes, numericamente, os números eles são muito próximos e a replicata dá 20% de variação. Joia! E ela acha que pode melhorar isso. Kelly, eu achei ótimo o seu comentário no final, porque dentro de qualidade analítica, a gente sempre pode melhorar alguma coisa, tá? E aí, eu gostaria só de fazer uma sugestão, Kelly. Quando a gente trabalha com análises em replicatas, é muito comum a gente usar a carta de controle de amplitude ou a carta de controle de diferença para monitorar como que tá o desempenho dessas análises, tá? A de amplitude, você sempre vai ter, por exemplo, o primeiro resultado e o segundo resultado. A amplitude, ela vai pegar o seu maior resultado pelo menor resultado, tá? A diferença, ela vai pegar direto e reto. Ela vai fazer a subtração do primeiro resultado pelo segundo. Então, basicamente, o que muda de uma para outra é que na amplitude seus resultados vão ser sempre positivos e na diferença você pode ter resultados positivos e negativos. Então, normalmente, a gente pega o conjunto de dados e avalia as duas cartas simultâneas, porque ela vai te dar um indicativo do que pode estar acontecendo em relação a essa diferença entre dois resultados que eram para ser teoricamente iguais, né? E nessa carta, notem que a amostra de controle são amostras reais analisadas em replicata, tá? E eu não preciso fixar uma concentração. Então, independente da concentração, estando essas amostras dentro da sua faixa de trabalho, eu não preciso me preocupar em travar uma concentração para monitorar ao longo do tempo. E eu consigo entender como que fica a variação dessas amostras, a precisão intra, sabe? Dentro da sua amostra, como que ela está se comportando. Então, isso vai dando ideias pra gente de que, por exemplo, sempre a primeira fica maior do que a segunda. Será que não tem um tempo de estabilização, um tempo de estabilidade aí dessa amostra que é importante? Você vai conseguir tirar essas informações da carta. Para trabalhar com um número X, né, com um critério X, 20% ou menor do que 20%, a gente tem aquelas tomadas de decisão pontual. Mas eu não tenho monitoramento ao longo do tempo para ver se era bom e agora tá piorando, ou se era ruim e agora tá melhorando, e assim por diante.
Então, depois eu trago numa outra oportunidade que eu vou deixar anotadinho aqui para falar para vocês sobre as cartas de amplitude e de diferença, que são muito bem-vindas para fazer o acompanhamento dessas análises em replicatas. E aí, Kelly, para você que já tem um histórico disso, a gente já pode pegar esse histórico de um período para trás e lançar na carta para entender como é que fica a performance dos critérios de aceitação. Se realmente vai bater com esse 20 ou não, se pode melhorar e entrar no que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é como interpretar as cartas de controle, tá bom? Espero ter ajudado aí, Kelly. Bom, as dúvidas que eu recebi foram essas, umas dúvidas bacanas, né? Que eu achei muito joia. E agora vamos falar um pouquinho sobre a interpretação. Deixa eu só ver, que eu acho que tinha uma perguntinha aqui que eu pulei, porque eu tava falando desesperadamente aqui, né? Deixa eu ver aqui, do Pedro. Duplicatas de amostras podem ser consideradas amostras de controle? Por exemplo, de análises de sólidos suspensos totais. Pedro, muito bem colocado e olha, eu li bem na hora, né? As duplicatas de amostras são sim amostras de controle que a gente vai monitorando ao longo do tempo. E elas são muito importantes, principalmente nas análises que eu não tenho material de referência. Então, eu não consigo fazer uma fortificação ou eu não tenho material de referência certificado que eu possa comprar e me dar o indicativo, né? Se tá tudo bem ou não com essa análise. Então, aí é muito comum a gente trabalhar com as amostras em duplicata, tá? Então, no físico-químico, ela é muito utilizada. Análises titulométricas, análises gravimétricas, elas são muito utilizadas. E aí, para esse tipo de amostras de controle, a gente tem as cartas de amplitude e de diferença, para poder entender como é que tá a performance ali do meu método. Então, é muito bem-vinda. Obrigada aí pela sua contribuição, tá?